Olá, olá, olá. Bom dia. Conectando-se ao Facebook Live, agora ao vivo, são 9 horas e hoje é dia 4. Hoje é dia 4? 4 de outubro de 2020, Kis. Bom dia, Babi. Babi, querida. Bom dia, Deus Fabiola, Elis. Elis, glória a Deus pela vida de vocês, né? Dona Neide, minha sogra. Estamos aqui num cenário diferente, né? Cris Gomes, bom dia. Oi, Cris, tudo bem, querida? Estamos aqui num cenário diferente, né? Eu estava brincando com a pastora, né? Ao fundo, aquela montanha lá, né? Você pode achar que deve ser esse pastor deve estar onde? Ah, tá lá no Monte Fuji, no Japão, né? Não, irmãos, né? Ela fala, vai ser no Atacama, no Chile. Também pode ser, né? Eu não vou contar onde eu tô, tá? Então. Bom dia, Lu. Bom dia, também Mali. Pode ser o interior de São Paulo também, viu? Bom dia, Andressa. Só para descontrair enquanto vocês vão conectando, entrando, né? E a gente vai pedindo que você vá compartilhando, né? Uhum. Querido, chegamos aqui ontem, saímos de Curitiba depois de uma reunião abençoada na igreja. Chegamos aqui ontem, era praticamente quase meia-noite. Fomos dormir, era quase 3 horas da manhã. 7 já estávamos de pé. E agora fazendo a live, daqui a pouco já estamos retornando para Curitiba, porque nós encontraremos com você às 18 horas lá na igreja. Isso, estaremos aí no culto. Um culto abençoadíssimo. Guardando você. Vamos lá então? Bom dia, Sueli. Bom dia, minha irmã Cris. Cris, Deus abençoe, né? Gente, então nós estamos então chegando quase ao final do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler, né, meditar no capítulo 25. Algo foi muito tremendo, né? Porque a gente pôde ali estar aprendendo mais, né, do início da igreja. Ali até, se não me falha a memória, capítulo 12, 11, 12, falamos ali da história ainda envolvendo Pedro, enfim, os diáconos. Depois começamos a falar da história de Paulo. E ainda estamos falando, né, das viagens missionárias, primeira, segunda, terceira, e agora então estamos falando ainda da vida de Paulo. Então, 25, lembrando que o 24 é quando ele é trazido de Jerusalém para Cesareia Marítima, né, ou Cesareia de Filipe, e ali ele fica ali então em custódia, tá? E nisso troca de procônsul, era o Félix e agora então, né, vem o Festo, tá? E agora o verso 25 então fala, né, dessa chegada desse novo procônsul, o governador, tá? E o que vai acontecer, ou pelo menos o que vão querer que aconteça com Paulo, tá? Acompanhe com a gente e esteja com o seu coração bem aberto para as coisas que o Senhor vai falar ao teu coração, tá? Então vamos lá. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes judeus mais importantes compareceram diante dele apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato eu sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Ok. Então, como nós temos ensinado, né, e feito juntos, né, vamos identificar algumas coisas importantes, os personagens, né, os locais, tá? A gente vê ali no versículo 1, então, falando que, né, 3 dias depois da chegada de Festo, a província, no caso Cesareia Marítima, e Cesareia Marítima era uma espécie de quartel general
de Roma, né? Onde tinha o palácio ali, tá? De Herodes, né? E à beira, eu tive lá presencialmente, tive esse prazer de conhecê-lo. Então é à beira do mar Mediterrâneo, um lugar lindo, maravilhoso, tá? E ali fala o seguinte, que Festo então sai de Cesareia e ele sobe para Jerusalém, tá? Observe que sempre quando usar o termo para Jerusalém é subir para Jerusalém e descer de Jerusalém, porque lembrando que Jerusalém ela está no alto de montanhas, né? De picos, né? Isso é bom para você já ir geograficamente tentando posicionar, como Jerusalém é bem estratégico ali naquela região, tá? Fala que lá ele encontra os chefes, né, e os judeus importantes, tá? Comparecem diante dele, né, do Festo, tá? E apresentando acusações contra Paulo. Gente, aquele pessoal passou já algum tempo, né? Eles continuam querendo, né, matar Paulo, e você vai ver o quê? Que eles continuam levantando acusações contra Paulo, buscando emboscada para matá-los. Se você for ver assim, o que Paulo fez de tão mal para que eles desejassem, né, esse nível de maldade, né, para Paulo. Paulo não fez mal nenhum a não ser pregar a verdade. E aqui é a primeira lição que eu quero compartilhar com você assim. Nem sempre, queridos, ou quase sempre, não se negocia a verdade, né? Na verdade, nunca. Ela não se negocia. Ela não pode ser negociada. E muito possivelmente a verdade que liberta a mim, a você e quem ouve, ela traz alguns agravos. Sabe aquela coisa assim, tipo assim, puxa, eu só falei a verdade e a pessoa se ofendeu, né? Olha só que contraponto. Ao mesmo tempo que a verdade liberta, pastora, né, ela também ofende, tá? Quem não a quer ouvir. Tá? Então é o que acontece aqui com Paulo, tá? Paulo está apenas tentando proclamar uma verdade, expor uma verdade. Paulo, no fundo, ele está querendo tirar aquelas pessoas da cegueira espiritual. Exatamente. Tá? E aquelas pessoas, em vez de se alegrarem com isso, beneficiarem disso, elas se revoltam. Elas se revoltam. É aquela história que nós falamos ontem do tumulto interior que é causado nessas pessoas, né? E querem matá-lo. Então, bom, enfim, Paulo, então o Festo vai responder para essas autoridades, esses judeus, né? Ele fala assim, ó, Paulo está preso lá em Cesareia, tá? Eu estou indo para lá em breve. Se vocês quiserem ir comigo, se vocês quiserem, né, ir lá. Agora, aqui é algo muito interessante, porque ele fala assim, ó, desçam comigo alguns dos líderes e apresente ali as acusações, né, que tem contra este homem, queridos. Se é que ele realmente fez alguma coisa errada. Fez alguma coisa, tá? E aqueles homens, a gente vê que fala que passado, né, 8 a 10 dias, ele retorna então de Jerusalém para Cesareia, né? Observe que ele vai usar agora a expressão desceu para Cesareia, né? Assim como subiu, né, para Jerusalém. No dia seguinte convocou o tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido perante eles. E ali, queridos, então Paulo aparece diante daqueles homens, tá? E o que acontece? Há uma aglomeração de pessoas, como sempre, né? Fazendo graves acusações contra ele, porém não podiam provar. Fala que então esse Festo, tá? O que ele faz? Primeiro, Paulo, em sua defesa, tá? Ele fala, ó, não fiz nada contra a lei dos judeus, não fiz nada contra o templo, não fiz nada contra César. E se fiz, agora é interessante que, assim, ó, Paulo fala assim, ó, se fiz, tá? E sou digno de morte, ele fala, né? Então provem, então, né? Mostrem as suas provas, mostrem, né? Não só acusem. Queridos, a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente tem um termo que eu nunca mais esqueci, que fala assim, ter razão não dá direito. Tá? Assim como você ter direito, né, às vezes, né, não quer dizer que você tem que ter razão. Aqueles homens aqui estavam aqui acusando, tudo bem, eles estavam na razão deles, né, de achar que Paulo era tudo aquilo e queria acusar, mas com que direito? Ou seja, com base em quê? Por isso quando ele fala aqui as acusações, quer dizer, então prove, diga o que eu fiz de errado. E como eles não tinham aonde, né, eles só tinham, por isso que eles logo fizeram o plano que assim, ó, o negócio é nós matarmos Paulo. Né? Então, pode ver que o tempo todo eles estão tentando armar uma emboscada para pegar Paulo e para matar Paulo, tá? Enfim, mas o Festo, a Bíblia fala assim, que tentando fazer uma política com os judeus. Por que uma política? Né? Ele sabia que ele não podia simplesmente mandar Paulo de volta para Jerusalém, que era o que eles estavam pedindo, mas eles decidem então fazer o quê? Pedir para as festas, mas manda ele lá para a gente, né? E Festo tenta, fala, Paulo, você se importa de ir para Jerusalém? Né? Por quê? Na verdade, eles não queriam que Paulo fosse para Jerusalém para ser julgado, mas eles queriam pegar ele no meio do caminho. Tinha uma emboscada preparada para ele. E Paulo, né, talvez tendo essa percepção,
é a hora que ele fala assim, não, eu já estou onde eu tenho que ser julgado. Exatamente. Se tem um lugar onde eu tenho que estar, é aqui, o tribunal de César. Né? E se não for aqui, então eu apelo a César. Tipo, eu vou direto a César. Né? Porque eu sou cidadão romano, ele podia fazer isso. E é justamente o que ele fala aqui no versos 12. Olha, né, tendo consultado com o conselheiro, ele fala assim, agora... E apelo para César. Eu também não posso, né? O cara apelou a César. Se César souber que um cidadão romano apelou a ele e eu não levei a César, então deixa eu dar a César o que é de César. Você apelou para César ir lá. Vamos ver o que vai acontecer agora, porque vai aparecer um rei agora aqui que é muito interessante. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã o ouvirás. Queridos, então a gente vê aqui o personagem Agripa chegando, o rei, né? Foi lá justamente visitar a Festo que estava acabando de vir para assumir, né? Ali como procônsul, até empoderá-lo, né? Aquela coisa assim. E agora, então, ouvindo falar dessa situação, ele comenta dessa situação de Paulo e o rei fala, puxa, eu gostaria de ver esse cidadão aí, algo chamou a atenção, né? E daí, o verso 18 chama muita atenção, porque ele fala assim, quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Isso quem falou foi Festo. Festo estava falando para Agripa, olha Agripa, eu sinceramente eu achei que eles fossem acusar de algumas coisas, né, que eu imaginava, mas não, seus acusadores não têm, na verdade, do que acusar. Eles só acusam algumas coisas acerca da própria religião deles. Então, enfim, eu não vejo que haja nenhuma culpa, né, nesse homem. Daí, o versos 20 fala assim que ele ficou sem saber, né, como investigar, ele está, na verdade, se justificando por Agripa, ficou até difícil para mim conduzir, fiz tudo o que deveria fazer, né, tentei, né, todos os procedimentos, né, normais, mas está difícil, né, essa situação. Por isso perguntou se ele estava disposto a ir até Jerusalém, né? Isso. Daí o versos 21, então ele fala, apelando Paulo, que fosse guardado até a decisão do imperador, né, César, tá? Ordenou que ficasse, sob custódia, permanecesse ali em custódia até que fosse enviado a César. Agripa, né, disse a Festo, também gostaria de ouvir este homem, que aqui então vem aqui o interesse, né, do rei de também em ouvi-lo. Nesse capítulo nós não vamos ver a defesa de Paulo, que a gente vai ver só no capítulo 26. Exatamente. Mas você vai ver que no 26, esse homem praticamente, ele não aceitou Jesus assim de cara, mas ele chega para Paulo. Foi mexido, né? Foi mexido. Você vai ver que ele vai falar para Paulo, Paulo, você quase me convenceu, né? Tá? Mas, então, vamos dar uma olhadinha o que Paulo, então, perante Agripa nesse momento. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, eu não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Gente, aqui então, Paulo já está criando um problema até para o sistema. Exatamente. Por quê?
porque agora então ele tem que ir para o imperador, para César. O Agripa fala assim, gente, só que a gente não tem como mandar para o imperador alguém sem alguma coisa escrito, aquela coisa assim, por que nós estamos mandando? Por que nós estamos incomodando o imperador? Qual a acusação? Daí ele pede ajuda aqui para o rei Agripa, né? Tipo, o rei Agripa, nos ajude aqui, ver se a gente consegue, né? Escrever alguma coisa aqui para que a gente possa, né, enviar, porque depois não parece razoável enviar um preso sem explicar acusações contra ele. Ou seja, observe, irmãos, que Tenta pegar ele de tudo que é jeito, né, pastor Alex? Não tem o que... Não tem o que... Sabe assim, então, queridos, o que eu queria ressaltar aqui com vocês acerca disso, né? Porque aqui acaba o capítulo 25 de Atos, tá? Essa movimentação judaica, ela denota bem e demonstra bem a movimentação espiritual, tá, do mundo das trevas. É como se o mundo das trevas estivesse constantemente, pastor André, tentando achar alguma coisa para nos acusar. Tentando achar brechas, né? Tentando achar motivos. Isso. Então, e a gente vê o quê? Paulo, né? Que aqui representa o quê? Nós cristãos que somos, não deixamos de ser pecadores. Só que existe algo sobre nós hoje, que é o quê? O sangue de Jesus que nos purifica todo pecado e nos justifica diante de qualquer tipo de acusação. Então veja assim, quem são os nossos acusadores hoje? Tá? São os demônios, né? As obras do mal, as pessoas que às vezes eles usam para nos acusar, tá? Mais interessante que, olha só, ainda que tenhamos feito alguma coisa, a Bíblia fala assim que se nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então significa, queridos, que diante dos nossos acusadores, eles não conseguem encontrar nada que nos condene, porque hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo. Não há condenação, né? Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus. Observe que um pouquinho antes nós lemos que o Festo fala, contando para Agripa, ele fala assim, você vê, esse homem insiste em falar de um tal de Jesus que inclusive já morreu, mas que ele insiste em dizer que ele está vivo, né? E é óbvio que para aqueles homens, né, era algo, não faz sentido, né? Esse homem está falando que o tal de Jesus está vivo, né? Claro que ele está vivo, porque ele ressuscitou. Então, queridos, assim, que você lembre que nós estamos declarando a você um Cristo ressuscitado, vivo. É E se ele ressuscitou, então, você que se arrependeu tem os seus pecados perdoados e justificados por ele, para que não tenha mais acusação, tá? Para que você não viva mais nem debaixo de acusação e nem acusando as pessoas. Exatamente. Tá? Então, talvez seja a grande lição que nós tiramos deste capítulo, né? Você deixar de ser um acusador e saber como lidar com as acusações feitas a você, sabendo que eles vão ter que escrever alguma coisa. Não, até no mundo espiritual, queridos, não existe condenação, até julgamento, sem algo escrito. Ah, pastor, mas é que tem muita coisa escrita contra mim, tá? A Bíblia fala que a cédula que era contra nós foi rasgada literalmente, por Cristo Jesus. Colossenses fala isso. Ele quitou, ele pagou pagou a cédula que era contra nós. Queridos, você precisa crer nisso. Você precisa receber essa palavra, porque diante disso vem a sua absolvição, né? Não vão ter nada, né, para te acusar, tá? E como Paulo, que olhava para si mesmo, né, pastor? E ele não via nele algo de que pudesse acusá-lo. Ele tinha uma consciência limpa, tranquila diante dos homens e diante de Deus, que é o principal, né? Então, assim, e a gente tem que cuidar, por outro lado, para não ser o acusador dos nossos irmãos, porque ele eram judeus acusando o próprio irmão, né? Então, nós temos que deixar o apontar do dedo, de tentar encontrar situações, brechas que não há, né? Ficar tentando achar e olhar para nós mesmos e ver se nós estamos com a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, né? E um outro ponto que eu ressalto bem rapidinho, assim, você vê claramente aqui a força religiosa dos judeus, a força política ou governamental da época, né? Detalhe, por incrível que pareça, a força religiosa é que deveria estar andando em justiça, mas é quem pede justiça. Então, a questão hoje é, será que nós, como igreja, temos buscado andar mais em justiça ou somos aqueles que ficamos pedindo justiça, né? Nem sempre, né? Pedir justiça é o correto, queridos. Pode até parecer, mas não, porque nós temos andar em justiça, não querer fazer justiça. E nós vemos o quê? A força política, né? Ou a força social, enfim, né? Da cidade, do governo, tentando o quê?
tentando apacentar os ânimos, tendo dificuldade com aqueles que deveriam promover justiça, mas estão pedindo justiça e com esse pseudo, abre aspas, pedir justiça, estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. Muito cuidado, queridos, né? Muito cuidado quando você trabalhar com esses dois pilares. Você vê que, né, um que deveria ser santo é o grande ativador de toda briga aqui. O outro que deveria ser, né, a balança, está tentando fazer uma política para ver que se consegue, como é que fala? Fazer a média com todo mundo, né? E assim, e tem que haver o que Deus, através da vida de Paulo, o Espírito Santo dando sabedoria, para que não seja pego por nenhum deles. Exatamente. Então, o que significa o seguinte, você não precisa temer nem, né, o mundo espiritual no que se diz respeito à maldade das pessoas que utilizam, né, às vezes da força da religião para condenar, e muito menos o governo, tá? Se você está em Cristo. Que Deus possa abençoar você, sua vida, sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Isso aí, queridos. Deus Vamos abençoe. dar nossos abraços, pessoal, lá. Vamos dar um abraço a todo Luciane mundo e aí. Paula, vamos ver se eu consigo baixar. Deixa eu vou aqui daí. Vai você, eu seguro aqui. Aqui, gente, nós vamos aqui, calma lá. Isso, vamos lá de cima? Fica mais fácil ir descendo, né? Vamos lá, Babi Gomes. A Babi, Fabiola, Liz da Silva. Neide Maria de Andrade, minha mãe. Cris, Sua bênção, mãe. Gomes. Fabiola, Cris, Lucilene Ribeiro, né? Marlia Taide. Quem mais? A Marlia aqui, Sueli Rodrigues. Sueli. Né? Andressa, que estará fazendo a live. Calma lá que eu virei aqui, gente. Cadê? Peraí, Um gente. pouquinho, Aguenta gente. aí. Um pouquinho, aguenta lá. Aí. Aí. Eita, pastor Alex, né? Sueli, a Cris Andressa Rios. estará fazendo a live da tarde. Isso, às 15 Minha irmã horas. Cris. Jair, meu querido. Daniel Santos, Júlio Tiburski, Isso. esposo da Angelita. Reni, irmã Maria. Deus abençoe. Quem mais? Opa! A Marli Baz... Pastora Mari. Pastora Mari. Isso, Né? Deus abençoe. Juliana Siqueira. Juliana, Terezinha Terezinha. Santos. Deus abençoe. Pastor Marcos Welles da Pastor Silva. Marcos, Adonai. Isso. Felipe Bel, Tava- Vânia Brum. Tava com o seu sogro hoje de manhã, né, pastor Marcos? Lá fazendo live com ele, Cristiane João Gomes, Souza. João. Deus abençoe a todos vocês, né? É isso aí. Lucilene Ribeiro. Brian. Aqui, ó, vamos Filho. chegando convidados aqui, né? Olha lá. Mostra, vai pra cá, mãe, vai pra cá. Chega aqui, ó, aí. isso aqui é a minha mãe, gente, Vem né? pra cá pra ela aparecer. Isso. A minha mãe. Acredite se quiser sair dali de dentro. Viu? Deus abençoe todos vocês Deus e abençoe. até às 15 horas, né? E com a daqui live a pouco estamos retornando para Curitiba, então você, né, nos aguarde no culto das 18 horas. Isso. Estaremos lá com vocês, aguardando vocês para um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Você é o nosso convidado. Amém, amém. Né? Amém. Enquanto isso, fique ao fundo com a imagem do Monte Fuji, para quem quiser, né? Mas não pode ser o monte aqui mesmo da cidade, tá? Deus abençoe, que Deus abençoe. Deus abençoe, olha lá.